Bom, então comecei a gravar para a gente bater um papo aqui até 2h30, 3 horas, te liberar para a aula, para a próxima aula, e a gente vai adiantando aqui alguns assuntos relacionados à disciplina, tá bom? Só para nosso cumprimento aqui das nossas obrigações. O Júnior, eu não sei se eu te falei, se ele falou numa aula que você estava presente, mas ele já tinha feito a disciplina e ele teve um problema de saúde, ele parou no meio. Então, realmente, essa parte de aulas teóricas, ele até num bate-papo que a gente teve um dia aqui, semanas atrás, ele falou, não, professor, eu já tive essas aulas todas, eu não lembrava bem. Mas, enfim, tem algum assunto que eu quero mostrar para você agora, daqui a pouquinho, que ele não teve, né? Então, eu vou deixar gravado e são coisas que a gente vai atualizando a disciplina, etc. Tá bom? Tá me ouvindo bem aí, Laila? Então tá bom. Bom, Laila, na semana passada a gente deu uma corridinha do meio para o final, até eu fiquei um pouco mais conversando com o Júnior na aula, na última aula, na verdade. E eu lembro que eu comecei a mostrar, mas eu queria mostrar com mais detalhamento, mais calma hoje, a experiência da Chacovaco, e depois a gente vai, depois de uns 20 minutinhos que eu falar sobre isso, a gente vai passar a ter essa ilustração que eu tenho levado na disciplina de processamento também, que é uma grande visualização, mas aqui a gente faz isso com mais detalhamento, já indicando algumas questões, principalmente para fixação mesmo de alguns conceitos, aquele conceito do reaproveitamento, reuso, reciclagem, conceitos relacionados à política nacional de resíduos sólidos, conceitos bem mais detalhados do que a gente vê na disciplina de processamento, onde eu faço, na verdade, uma propaganda e procuro dar um estímulo para os alunos quanto à necessidade da gente se preocupar e também estudar os resíduos de uma forma mais rica, né, nos últimos tempos, voltado a aspectos de sustentabilidade, certificação na área de produtos madeireiros e etc. Bom, então, deixa eu compartilhar minha tela número 2, vai aparecer aí para você. E essas imagens, Laila, que você deve estar recebendo, são imagens de uma empresa no Rio de Janeiro, que nós visitamos, ó, tem até a datazinha aqui, em 2018, que faz um trabalho muito, muito, muito interessante, né, de coleta, classificação, homogeneização, picagem, retirada de materiais impregnantes, metais, plásticos, etc., e transforma esses resíduos urbanos de madeira em biomassa para uma indústria do segmento de sabões, sabonetes, desinfetantes, uma grande indústria que fica à beira do arco metropolitano, ali acho que ainda é Caxias, alguma coisa assim. Esse galpão que a gente vai mostrar rapidamente fica em Caxias. Bom, dentro do contexto das classificações que a gente viu até a semana passada e das informações que a gente vai ter também nessa aula ainda e nas próximas, esse exemplo, esse estudo de caso, vamos colocar assim, ele apareceu para a gente então em 2018. O proprietário dessa indústria nos procurou e isso levou ao desenvolvimento de uma parceria muito interessante que vinha caminhando nos trâmites burocráticos da nossa universidade, levando ao desenho de um projeto muito grande de geração de biomassa
a partir de áreas florestais dentro do campus da nossa universidade, que também seriam destinadas a esse processo de geração de biomassa. Então o Edilson, que é o proprietário dessa empresa, da Chacovaco, entrou num projeto junto com o Instituto de Florestas, o professor João como diretor, vários professores participaram disso, a Vanessa, o professor Hugo, o professor Bruno, eu nas primeiras reuniões. Nós fizemos um grande grupo de trabalho para configurar esse projeto. Infelizmente, isso está um pouco engavetado, está bastante engavetado desde a vinda da pandemia, porque ele vinha avançando bem. E olha que legal, lá, eu vou mostrar algumas coisas aqui. A ideia da contrapartida da gente liberar várias áreas de eucalipto, que na verdade são abandonadas no nosso campo, para essa empresa produzir biomassa, a contrapartida dele ia ser uma usina termoelétrica dentro do nosso campus para gerar energia elétrica para a universidade rural. Parece uma coisa de uma magnitude muito grande, né? Mas não. Hoje existem pequenas plantas termoelétricas para gerar energia elétrica baseada no consumo de um combustível, né? Que no caso aqui nós entendemos e projetamos que seria a base de resíduos de madeira, para gerar energia na nossa matriz energética, que é muito deficitária, né? Quer falar alguma dúvida, Laila? Bom, deixa fazer algumas... Deixa eu ver como é que eu lido melhor com isso aqui. Tá. Bom, eu sempre uso essa imagem aqui. É isso mesmo, Laila. Foram difíceis negociações assim dentro do Instituto, mas foi aprovado, viu? Dentro do Instituto teve críticas, queriam entender por quê, mas era assim, era mais para questões burocráticas, como estava escrito, registrado, se foi amplamente discutido na universidade. Mas acabou sendo aprovado nos departamentos, o nosso Consune, e chegou até a aprovação do Consune, do IF, do CPEA, do CEP e do Conselho Universitário. Tá? Ele está mais ou menos pronto para ser implantado, que também a gente falou no final do ano passado, era primeiro a questão da pandemia, depois a questão da eleição também da Rural, teria que definir isso direitinho ali. Bom, bom, vamos lá, Laila, se eu te perguntasse assim, o que você vê nessa imagem aí, Laila? O que você está vendo aí? Vou até mexer um pouquinho. Resíduos. Vamos lá, melhora essa resposta aí, vai. Tem um material que se destaca bastante, isso, parabéns. Tem muito pallet, né, de madeira, né? Olha lá, ó. Tem pallets quase inteiros aqui, degradados, né? É até uma discussão interessante. Mas a gente tem também, talvez se a gente observar, restos de móveis, restos de esquadrias, portas, janelas, bastante coisa assim que me parece aqueles divisórias, material de fechamento, aquelas, como é que o pessoal chama aquilo? Não é divisória, são paredes rápidas, né? Paredes pré-moldadas e etc. Alguns materiais não madeira, olha, resíduos de plástico principalmente. Não sei se dá para ver aqui, mas ele tem, eu já vou mostrar, uma preocupação muito grande em retirar desse material peças metálicas. Então, são dois impregnantes muito grandes nesses materiais, metal e plástico, tá? Bom, isso que a gente está vendo, Laila, deixa eu passar as outras fotos, são materiais, eu vou tentar organizar aqui.
uma sequência melhor, porque o que está aqui não é a melhor sequência não. Só um segundinho, deixa eu deixar assim. Tá. Essa aqui já é outra, né, do que a gente estava vendo. Tá. Então isso que ele coleta, vamos dizer assim, encaixar isso como matéria-prima dessa empresa, são resíduos urbanos de madeira. Então são aquelas, não sei, onde que você mora mesmo? Lá. Aqui no meu bairro tem muita, aquelas caçambas, sabe aquela caçamba, né, que fica na rua assim? Aí tem também, que o pessoal às vezes faz uma reforma, essas caçambas que vem o caminhão e coleta aquela caçamba assim. Então o cara vai reformar um apartamento, vai fazer uma limpeza de terreno, vai fazer, ou mesmo está iniciando uma construção, ele põe essas caçambas na rua, né, ali no cantinho da rua, e vai armazenando muito resíduo, entre eles muito resíduos de madeira. Aqui tem o que joga na rua e liga para a prefeitura que eles recolhem. Pois é, aqui também tem uma unidade da Conlurb. A Conlurb, sabe que a gente vai voltar a tratar da Conlurb. A Conlurb é um exemplo de uma empresa que funciona numa logística. Eu tenho uma interpretação muito positiva assim da Conlurb, tá? Em alguns aspectos. Obviamente que não é uma empresa perfeita, uma empresa público-privada, né? Uma concessão, se não me engano, mas ela faz um trabalho realmente nas praias de limpeza no Rio de Janeiro que é muito complicado. E aqui no nosso bairro tem uma unidade da Conlurb que também coleta esses resíduos urbanos, a gente liga. Não é Conlurb aí, Belford Roxo, lá. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso, tá bom, estudo de caso aqui. Então essa empresa, ela faz uma coleta de materiais, ou seja, já faz uma pequena classificação ainda na coleta e transporte. Então essa imagem, assim como a anterior, é a pilha de matéria-prima tal e qual ela é transportada, ela é coletada e chega na indústria, né? Existe já alguma certa classificação desse material? Sim, como a gente viu, pode ver aqui, isso tem na sua concepção, né? Aqui está mais interessante até que a anterior, deixa eu tentar aumentar, para a gente perceber alguns materiais impregnantes, né, que podem não ser madeira, tá vendo? Algumas coisas assim, alguns restos de móveis, pequenas peças de metal, etc., né? Plásticos, enfim, mas ela já tem um olhar de tentar levar como matéria-prima inicial o máximo possível de material madeira. Então, se a gente parar para olhar, seguramente entre 80% e 90% disso que a gente está vendo é madeira para o seu início de processamento. Então, essa empresa pega esse material e vai fazer um primeiro processo de picagem. Deixa eu ver onde é que a gente encontra isso, bem legal para a gente ver. Tá. Um primeiro processo de picagem bem bruta, tá? Que vai gerar mais ou menos isso daqui, tá? Acho que é essa daqui. Demorando um pouquinho para abrir aqui. Tá. Então, daquele material inicial, foi boa essa foto para eu falar de outra coisa. Daquele material inicial, são feitas 2 etapas de processamento dessa madeira, que a gente chama vulgarmente de picagem desse material, para reduzir o volume de cada partícula, peça ou pedaço que ele está trabalhando. A gente já percebe uma variável que parece besteira, mas que ela é importante nessa questão da gestão e gerenciamento dos resíduos, que é uma melhor acomodação desse material. Então, se a gente olhar em relação à anterior, agora eu lembrei aqui, eu tenho um programinha aqui que vai abrir
e vai dar uma funcionabilidade melhor para a gente. Isso. Esse aqui ele vai passar mais rapidamente para frente e para trás. Então, esse material pré-picado, pré-desagregado e já retirado metais e plásticos, ele tem uma acomodação melhor, um empilhamento. A gente pode fazer uma analogia com aquele fator de forma, fator de empilhamento na área florestal, lá que o Marco Monte e o Emanuel falam para vocês. A gente tem uma acomodação melhor desse material, além do que, olha aqui a prova que não me deixa mentir, aqui atrás, olha lá, tem uma caçambazinha, onde foi destinado todos os materiais metálicos retirados nessa primeira passagem, nesse primeiro processo. Então esse material ele já está mais concentrado, entre aspas, em elementos, em matéria-prima, somente madeira, né? Então, olha lá, o metal vai ser destinado a um outro tipo de reaproveitamento ou reciclagem, a gente pode dar uma discutida nisso. E o material aqui, madeira, esse foi o dia que a gente visitou, essa aqui é ainda a pilha inicial, por isso que está meio fora de ordem. Esse é o proprietário da empresa, o Edilson, esse é o nosso diretor, fomos eu e ele fazer essa visita. E esse daqui é o resultado da segunda picagem, do segundo processamento. Então, vamos lá, esse material aqui, material cru, chegado, assim que chega na fábrica. Esse material que está atrás de mim aqui, pré-picado. E esse material aqui já compõe o que literalmente a gente chama de material de biomassa, tá? Um combustível hoje alimentador de uma série de indústrias. Infelizmente, no nosso país, essa significatividade ainda não é grande como a gente gostaria que fosse, mas cada vez mais, ano a ano, essa matéria-prima que a gente chama genericamente de biomassa, muita coisa pode ser chamada de biomassa, mas esse contexto que a gente está vendo hoje, que eu estou mostrando para vocês, pelo menos é o que eu mais gosto de chamar de biomassa mesmo. Ele é também um biocombustível e tem adentrado nas matrizes energéticas de empresas dos mais diversos setores de uma forma muito eficiente. Então, vamos ver aqui. Vamos lá, conforme for aparecendo eu vou explicando. Essa linha aqui, deixa eu tentar mostrar, tem um filminho legal aqui para ver. Deixa eu ver se vai funcionar. Aqui lá. Isso eu queria até deixar aqui. Eu liguei, não é esse não que eu queria ligar. Esse aqui. Vamos lá, tá abrindo. Tá. Então aqui, Laila, mostrando para você, é a primeira operação de picagem. Olha que não é uma coisa lá muito 100% organizadinha, limpa e etc, né? Esse trator, ele faz o arraste daquela matéria-prima bruta e joga dentro de um fosso, na verdade. Tem uma máquina embaixo desse fosso que faz a primeira picagem, tá? Que é essa que está mostrando aqui no vídeo. Então entra aqui embaixo num fosso, uma máquina pica, e uma esteira vai tirando o material do fundo desse poço, e isso que você está vendo aqui nessa janelinha é um grande eletroímã para a separação de metais, tá? Então ele vai
sugando aqui ou imantando, né, puxando o que é metal e depois vai deixando aqui do lado tudo que é metal. Então, nessa limpada aqui a gente tem a a saída da picagem do material imediatamente abaixo do elétrodo para retirada de metais. Então, de uma forma bastante bruta, o material começa a se melhorar. Passou um pedacinho de papel. Ah, que legal. Essa esteira aqui na frente, vai passar algumas imagens desse vídeo também, ela ainda vai ter 2, 3 pessoas para fazer uma limpeza fina, principalmente de materiais plásticos nesse momento aí que vai passar o vídeo. Eles ficam tirando manualmente algum material metálico que ainda tenha passado e principalmente materiais plásticos. Lá no passado, você vai pegar então faz uma catação, principalmente de plásticos, e esse material então pré-picado passa por uma segunda picagem para chegar naquela condição da biomassa que eu estava mostrando na imagem anterior para vocês, tá? Bom, então tem algumas coisas aqui repetidas, várias imagens desse processo, que é um processo relativamente simples. São 2 unidades de picagem de material até chegar na biomassa. Mais um pouquinho, as 2 esteiras. Ela fica contínua, acumulando um pouco desse material. Nada de novo. De novo a biomassa ali na frente. E eu estou querendo chegar nas imagens da utilização desse material que estão mais à frente. Que é tudo bem parecido. Material picando, eletroímã. Tirada dos plásticos. Esse é o resíduo do resíduo, então. Material plástico que sai ainda do processo. Vai sendo armazenado. Algum resíduo do resíduo de material metálico. Peças de metais que não saíram do conseguindo ver? Vai lá. Deixa eu chegar aqui onde eu queria. Tá, aqui já é o final da biomassa. A segunda esteira, saída do material final. Aqui, picado. A nossa visita. Isso aqui foi legal. Ele tem uma mini usina de tratamento. Segundo ele, quando ele montou isso, ela até funcionava. Era uma usininha aqui que picava a madeira numa escala, né, de só ilustração e levava a biomassa para um silozinho. Era uma mini fábrica que ele levava para algumas visitas, etc. Tá? E aqui do lado ele tinha uma caldeira para queimar e gerar energia, tá? É bem legal, bem legal. Quando a gente foi, isso foi interessante, lá em 2018, né? Falei, a gente estava às vésperas de uma semana acadêmica e a gente fez também o convite para o Edilson, eu não sei se você lembra disso, mas ele veio dar uma palestra, contou a história da vida dele toda. Esse camarada tem uma história interessante de vida, ele era muito, muito simples, assim, de uma classe muito baixa. E aí trabalhou muito a vida inteira, conseguiu ter essa empresa de médio a grande porte, aí, enfim, teve muito sucesso na vida.
E aí, nessa negociação dele vir para a semana acadêmica, ele tinha prometido, não era bem ou não, ele ia tentar consertar essa mini usina e essa caldeirazinha que estava aqui do lado, para levar para a Rural para fazer uma exposição disso, né? Mas não rolou. Ele veio, mas a usininha acabou que não veio. Seria muito legal se ela tivesse funcionando. Bom, aqui tem umas coisas no meio do caminho, porque eu já vou mostrar a indústria que consome esse material, que são bem interessantes. São iniciativas que ele, ao longo dos anos da história da empresa dele, fez como pesquisa, como desenvolvimento, e que ele, ficou meio paralisado também. A gente estava numa parceria bastante grande com essa empresa, nós estávamos nos dispondo a continuar esses projetos de desenvolvimento, mas ele chegou a gerar também com esse material de biomassa dele alguns extrativos, alguns produtos químicos extrativos para limpeza, para corantes, para perfumes, algumas iniciativas da área da indústria química. E também, aqui já é a empresa, queria mostrar esses daqui, só um segundinho lá, aqueles primeiros. E também ele chegou a trabalhar em alguns projetos que não foram adiante, mas que ele estava muito animado, de produzir a partir da biomassa não só energia picando aquele material, mas produzir peças aglomeradas, materiais prensados com adesivo, para fazer embalagens como se fossem pallets também. Tá? Então isso aqui ele tinha ali numa sala, ao lado da sala dele, onde ele produziu peças estruturais, tá vendo? Pequenas sarrafos, pequenas peças de madeira para montar pequenas estruturas como móveis ou mesmo pallets. Ou então isso que a gente chama de um pallet moldado, né? Então isso daqui na verdade é um pallet, olha, esses são os pezinhos dele, né, onde vai no chão, mas na verdade é um pallet onde as peças, nesse caso peças para siderurgia, peças metálicas, eram encaixadas nessa forma para serem transportadas. É muito legal esses projetos. E aí o que ele falou? Ah, professores, a gente nunca levou isso adiante, é uma área que eu gosto, eu sei que ele tem uma demanda muito grande para consumo da biomassa que ele produz, ele vende tudo que ele produz, praticamente 100% para essa indústria que a gente vai ver daqui a pouquinho, que inclusive virou acionista da Chacovaco, do grupo dele. Já vou voltar a esse tema. Mas ele falou que essas iniciativas de desenvolvimento, pesquisa e outras possibilidades para o material não foram adiante. E aí eu queria resgatar um pouquinho, acho que eu mostrei em algumas aulas atrás já, Laila, aquela ideia, deixa eu tentar carregar rapidamente aqui para vocês, que é aquela questão da escadinha, né, da valorização dos resíduos. Então deixa eu ver se eu acho, aqui a rampa, um segundinho, tá carregando aí. Então essa analogia que eu faço aqui, vamos lá, foi? Que eu estou compartilhando minha tela rapidamente. Então essa analogia que eu faço com esse modelinho esquemático, a gente considera sempre que as alternativas energéticas são muito interessantes, né? Muito interessantes. Não necessariamente elas estão aí no pé dessa escada, tá? Elas podem estar mais acima,
principalmente nesse contexto dele da biomassa. Então, nessa ótica que eu queria sempre que a gente tivesse em mente, do não aproveitamento ser uma coisa muito negativa, até a gente chegar no outro extremo, que é um produto de maior valor agregado, mercado de exportação e etc., a gente tem uma série de conjuntos que a gente pode pôr, encaixar nesses degraus, como subindo essa rampa, essa escada, enfim, essa logística de melhor aproveitar os resíduos ou subprodutos da indústria madeireira ou os resíduos florestais. Então a energia que eu estou falando não necessariamente precisa ficar aqui nos primeiros degraus, não. Principalmente como biomassa, ela pode ser levada mais acima. Por quê? Porque nessa lance da energia entra aqui também a questão da lenha, né, da queima, não na forma de briquete, de biomassa, na queima de lenha mesmo. Então é um material que a gente está iniciando um processo de valorização do nosso resíduo, mas ainda fica um pouco distante do produto de maior valor agregado. Talvez a indústria lá do Edilson já ganhe muito mais em termos de valorização pela transformação dela em biomassa. Bom, essas duas imagens então eu vou explorar bastante, tá? Chegou um café aqui. Que são já a matéria-prima produzida naquela indústria de Caxias, já levada, isso é um outro galpão, para a indústria consumidora, tá? Então essa empresa aqui, Laila, não sei se você já viu, acho que já viu, né? Supermercado tem uma linha de produtos que é aquela barra, já viu? Sabão em pó, barra, sabão, como é que fala? Sabão em pedra, né? Também, barra. Sim, o Edilson, ele comercializa esse material. Então deixa eu explicar um pouquinho melhor. Qual que é a unidade de negócio? Tem muita gente fazendo, muito pouca gente fazendo isso de uma forma bem feita. Ele tem um grande sistema de coleta daquele material inicial no Rio de Janeiro. Ele trabalha principalmente com desconstruções, ou seja, um shopping center vai ser montado em tal lugar, vai tirar tal construção, vai suprimir algumas árvores, etc. Tem que ser tudo muito corretamente feito. Então ele coleta isso na cidade do Rio de Janeiro inteiro. O horizonte dele é só a cidade do Rio de Janeiro. Enfim, pica aquele material, trabalha aquela classificação, que não é uma coisa muito estruturada, não. São máquinas grandes, etc. Mas são duas fases de picagem, uma de uma certa classificação. Estoca, controla a umidade, isso tem que ser muito bem controlado em termos de umidade, e vende esse material. Dessa forma aí é comercializado. E essa indústria que a gente começa a ver agora consome tudo isso. Bom, daí durante esse dia a gente passou a parte da manhã na indústria dele, depois almoçamos e fomos visitar essa indústria dos sabões barra detergente. Já viu isso, Laila? Já, né? Acho que chama barra. Acho não, chama barra. A linha de sabão, etc. Bom, e aí, essa que a gente está vendo é a caldeira e a usina termoelétrica da indústria. E aqui que é legal, estou gastando já mais de 40 minutos para explicar, mas eu acho que é bem legal, nem que a gente deixe o próximo tema para a próxima aula. Essa indústria, ela tem uma história. Ela foi muito concebida, ampliada sua produção e preparada para ser alimentada com o gasoduto da Bolívia. Não sei, então, Laila, existem poucas, tá? Poucas empresas que comercializam biomassa
Eu acredito que não tenha mais nenhuma. Existem algumas outras que consomem, tá? Mas que comercializa a biomassa nessa escala da Chacovaco, acho que são só eles. Bom, a minha voz está meio falhando hoje aqui, ando falando demais. Estava falando o seguinte, essa empresa ele conseguiu entender, pois é, ele estava meio que na hora certa, no lugar certo, na época certa, sabe? Mas eu vou te contar, ele teve uma crise grande aí em 2015, 2014, que ele quase quebrou a empresa. Mas vamos lá. Então essa indústria aqui que a gente está vendo, ela foi preparada para ser abastecida com o gasoduto da Bolívia. Você lembra dessa história, Laila? Vocês são mais novos, talvez não lembram. Acho que isso rolou uns 20 anos atrás, ainda no governo anterior, governo Lula, antes do governo Dilma ainda, rolou uma história que o Brasil ia comprar, não lembro se era oleoduto ou gasoduto, acho que era um gasoduto. Enfim, eu vou generalizar, ia comprar combustível da Bolívia e que isso vinha tudo em enormes tubulações que iriam chegar até São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros consumidores, eram parcerias com a Petrobras, etc. E isso realmente ficou na mídia por um bom tempo, a história das matrizes energéticas industriais brasileiras serem abastecidas com muitos ganhos financeiros por esses gasodutos da Bolívia. E o que aconteceu? Como muito no nosso país, muita coisa, isso deu em nada. Tá? Deu em nada e as empresas tiveram que buscar outras fontes de energia. Essa indústria aqui passou a comprar óleo combustível. Tá? Então a Petrobras, as refinarias têm linhas de óleos combustíveis industriais. Eu lembro, inclusive, na indústria que eu trabalhei quando eu me formei, lá da Votorantim Celulose e Papel, a gente comprava óleo combustível também para complementar a matriz energética da nossa necessidade na empresa de energia elétrica. Bom, para resumir, há cerca de 4 anos atrás, 2018, deve ter sido entre 2014 e 2015, essa fábrica fez uma conversão que não é uma conversão muito complicada, de toda a sua matriz energética, seus equipamentos, que eram equipamentos para consumir óleo combustível, foram adaptados para consumir biomassa de resíduos urbanos de madeira. Super legal. Então, isso que a gente está vendo, mais ou menos fechado aqui, deixa eu dar uma olhadinha se tem umas fotos também. Melhores, isso aqui é dentro da caldeira, eu quis tirar foto, mas isso que a gente está vendo foi o final desse projeto, esse galpão, né, parece uma fábrica, etc, onde esse equipamento que está mais fechado aqui à esquerda é a caldeira de biomassa que queima todo esse material, e tem em algum lugar aqui, que eu não sou especialista nisso, um turbogerador que transforma isso em energia elétrica para a indústria. E aí ela passa a ser autossuficiente, não é bem a palavra, ela passa a ser, na verdade, dependente dessa biomassa entregue pelo Edmilson para abastecer a sua matriz de energia, sua planta produtora. Curiosidades desse sentido. O Edilson, ele trabalhou e conta essa história com muito amor, muito sentimento, uma história de 30 anos de construção dessa indústria de biomassa. Ele trabalhou muito bem até meados de 2010, 2012, onde ele passou por uma grande crise, né? Nosso país, isso é muito cíclico, né? Aliás, a gente está numa crise que está demorando muito a passar e que juntou com essa pandemia e etc. Mas ele
ele perdeu muitos parceiros, contratantes, etc. E ele precisou abrir ações da empresa, tornar a empresa uma empresa de capital aberto. Também não me pergunte muito, não faça muita pergunta nesse sentido, que eu vou começar a não conseguir responder, mas é mais ou menos assim. Ele era o único dono disso e ele precisou vender partes da companhia, né? Ele continua como principal acionista, como presidente, diretor-geral da empresa, mas hoje a empresa não é só dele. E aí essa indústria aqui, por ter criado já essa codependência da matéria-prima, comprou muitas ações da empresa produtora de resíduos. E hoje eles são os segundos donos daquela planta que a gente viu anteriormente. Então ele tem uma boa relação com esse pessoal. Segundo ele fala umas coisas interessantes. Ele contou uma história nessa visita que foi muito interessante, como história de vida, assim, lá. Ele construiu uma empresa que no final dos anos 2000, mais ou menos, eu não vou lembrar a cronologia exata disso e nem os valores, mas eu sei assim o impacto que tem, né? Mais ou menos o impacto. Ele construiu uma empresa que em meados dos anos 2000, início dos anos 2000, ofereceram para ele alguma coisa assim de 80, 90 milhões de reais para vender a empresa inteira. Ele falou assim: professor Alexandre, era uma coisa assim que eu iria vender minha empresa, nunca mais iria precisar trabalhar, né? Já devia estar beirando 50, 55 anos naquela época, 80, 90 milhões de reais. Não precisaria trabalhar, talvez meus filhos não precisassem trabalhar e talvez meus netos não precisassem trabalhar, né? Eu acho que ele na época já tinha filhos, netos, etc. Mas ele falou assim: não, eu não vendi porque não era isso que eu queria, né? Eu queria continuar trabalhando, eu queria continuar crescendo com a minha empresa, eu queria que meus filhos trabalhassem, meus netos, etc. E aí passaram-se alguns anos, veio essa crise, ele precisou vender a empresa. Então eu estou chutando um pouco, mas o impacto dos números são mais ou menos esses. Uma empresa que chegou a ter uma oferta para ele de 80, 90 milhões, ele precisou abrir mão do capital da empresa e vender uma parte por 500, 600 mil reais, alguma coisa assim, daquela empresa, vender parte da empresa para conseguir não fechar. Então foi assim um impacto, né? Eu falei assim: ai meu Deus, o cara recusou milhões para depois vender a parte dele, né? Uma grande parte da empresa. Ele ainda detém a maior parte, mas vendeu uma boa parte da empresa por 400, 500 mil, né? Então foi mais ou menos isso. Mais uma vez, não sei se são exatamente esses valores, mas o impacto que eu tive foi mais ou menos esse. E ele fala mais ou menos assim. E hoje o que ele está fazendo? Ele está buscando reconstruir toda a empresa dele, mas criou essa sistemática que ali na fala dele a gente sente um certo, né, assim, não sei se é arrependimento, mas uma certa tristeza, assim: hoje eu precisei vender uma boa parte da minha empresa, a empresa que era 100% minha, e dependo, obviamente, de acionistas, de tomar decisões compartilhadas, de ter alguma falta de independência na minha unidade de negócio. Mas isso não é muito para nós, meros engenheiros florestais, e o Laila. Mas é interessante, foi um dia muito produtivo aí que eu tenho usado nas aulas. E uma das coisas, então, para terminar, é que esse certo estudo de caso da área de gestão de resíduos é que ele vinha com muita motivação tentando estabelecer essa parceria com a nossa universidade.
Por quê? E eu estou talvez esquecendo de dizer isso com todas as letras. Ele tem um gargalo na produção dele, que ele vende tudo, que é a matéria-prima, aquela pilha inicial da primeira imagem aqui. Ele tem dificuldade de receber de forma contínua, em boa quantidade ao longo da semana, aquele material que serve, na verdade, de matéria-prima para ele. E para terminar mesmo, uma coisa muito legal que ele tem também como negócio, ele tem uma autorização, tudo muito bem regulamentado, segundo ele nos mostrou. Ele tem alguns escritórios lá que deve ter umas 10, 12 pessoas trabalhando de forma ali mais burocrática. Ele tem uma certificação, uma capacitação, como se diz, uma autorização por parte do INEA no Rio de Janeiro para fazer a coleta de resíduos de obras urbanas, de áreas de vegetação suprimida e etc. E pelo que eu entendi dessa história toda, funciona mais ou menos assim: eu quero construir um shopping center, mais uma vez vou usar esse exemplo, determinado bairro, e tenho que fazer várias demolições e tenho que abrir uma parte que eu vou ter que tirar algumas árvores, etc. Ele tem uma equipe que faz isso para a pessoa. Ele não só a parte burocrática, mas ele vai a campo, retira todo esse material e deixa o terreno tudo limpinho, tudo com regulamentação do INEA, dos órgãos ambientais do Rio de Janeiro. Então ele tem essa unidade de negócio, entre aspas, também, que segundo ele é muito lucrativa, porque pouca gente faz isso de maneira correta, tá, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Laila? Então foi uma ilustração aí de uma sistemática, né, de gestão, e a gente vai ver outras iniciativas dessas ao longo do nosso curso. 3 horas sua aula, né, Laila? Isso. Tá bom. Bom, deixa eu contar essa historinha. A gente vai tentar dividir isso entre essa meia hora final e a aula que vem, para a gente avançar na nossa estruturação de subsídio a tudo que a gente vai fazer. A gente vai passar, então, uma grande visualização de 5 grupos geradores de resíduos, tá? Da onde vem essa revisão bibliográfica, essa montagem de ainda introdutória, essa temática que eu vou usufruir, usar e passar para vocês. Isso vem lá da formação da disciplina, né? Eu tinha um grupo de alunos, eu lembro, muito interessante na época. Isso deve ter... Aqui eu tenho a data desses arquivos aqui. 2010, isso mesmo. Então esses arquivos são de 2010, completando aí já 11 anos. A gente vem atualizando algumas informações sempre. Mas em 2010 a gente fez 2 exercícios, né? Em grupo. No meu grupo, a gente iniciou a disciplina e essas foram as primeiras imagens saídas, as primeiras aulas configuradas para a disciplina, onde a gente procurou agrupar, segundo informações também que a gente levantou, 5 grandes grupos de geração de resíduos florestais e madeireiros, com determinados fins e considerando, de uma certa forma, o nível de transformação mecânica ou química ou o nível de processamento daquela matéria-prima árvore ou tronco de árvore, ou genericamente chamando de madeira. Então esses 5 grupos que estão aí na tela, Laila, já vou compartilhar
porque tem um sisteminha de links aqui que fica melhor eu compartilhar a tela do que usar esse que foi carregado. Mas só para enumerar, pensando nessa lógica, né, do menor nível de processamento para um maior nível de processamento da madeira, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, que é daqui até chegar no grupo 5, a gente teria então maiores ou menores processos de transformar madeira e gerar resíduos. Então, esse primeiro grupo é o grupo da madeira roliça. A gente vai falar um pouco disso e vai tentar identificar, que são os quadradinhos em laranja, o que nesses grupos, mesmo com pouco processamento, a gente já gera resíduo, né? Então, deixando de blá 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 e fazendo aqui um compartilhamento mais uma vez. Não é isso. Eu tirei isso aqui. Então, olhando mais detalhadamente esse grupo de madeira roliça, vamos ver se abriu aqui. Tá. A gente vai começar a desenhar, a preencher aquele quadro em conjunto. Eu ia falar conjunto com a turma. Essa turma aqui é só você. Então, falando desse nível de processamento mecânico da madeira, a pergunta que vem e que eu faço, lá, você fez processamento no semestre passado, né? Eu acho. Então tá recente, né? Eu não vou nem gastar muito, talvez você lembre um pouco dessas imagens ainda, né, Laila? Normalmente a gente tem aqui ainda um espaço de tempo. Mas você lembra disso, Laila? Eu acho que talvez eu tenha perguntado, porque isso eu sempre pergunto quando eu vejo essa imagem. O que saiu de resíduo desde a floresta, tá? Desde a floresta até essa etapa, vamos dizer assim, do mercado, né? Essa etapa mercadológica de uma empresa que vende madeira roliça de eucalipto, podemos afirmar. O que saiu aí? Faz uma chuva de ideias aí, uma brainstorm. Toda a parte mais florestal, né? Galhos, cascas, serragens. Que mais? Eu falaria mais algumas coisinhas aí, hein? Pó no corte. Vamos pensar na árvore. O que saiu da árvore? O que não tem aí que tinha na árvore? Vamos lá, eu chamo vocês de quase engenheiros florestais. Você é quase uma engenheira florestal, hein, Laila? O que saiu? Opa, o Júnior tá chegando aí. Então, o que saiu lá da árvore, né? Então, tem folha, tem a copa, tem a raiz, tem a parte de baixo do solo, tem as cascas. O que é o toco, né? Tora, toco. Eu não entendi bem o que você quis dizer com tora. Mas toda a parte aérea, talvez a parte mais fina do fuste, né? Então, da árvore para isso que a gente está vendo, a gente perdeu, entre aspas, perdeu não é uma boa palavra, mas a gente deixou de aproveitar bastante coisa, né? Ô Júnior, tá nos vendo aí? Que bom que você conseguiu chegar aqui. Pois a Laila tem que sair 3 horas, a gente dá uma adiantada, depois a gente bate um papo, tá bom? Se estiver me ouvindo aí, tá com o microfone tá desligado aí. Vou tocando aqui. Vai ajeitando aí. Tranquilo, professor. A internet deu ruim aqui, mas já voltou, graças a Deus. Beleza. Obrigadão. Combinado? Vou levar a aula aqui só para não interromper até 3 horas. E aí a gente bate um papo também, tá bom? Show. De qualquer forma, tá tudo gravado aqui.
Bom, então a gente está falando aqui de um primeiro produto, mercadológico, tem um mercado importante, tá? Detalhando um pouquinho mais, que nem sempre a gente vê, sabe por quê? Porque principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, eu diria que no sul a gente vê mais coisas, em Minas a gente vê mais coisas, no Nordeste, eu acho que Sudeste aqui, sem falar Minas Gerais, né? Minas Gerais também é Sudeste, né? Mas aqui nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê pouco material de madeira roliça, principalmente na cidade, né? Eu tive a oportunidade, sem querer parecer metido, mas eu tive a oportunidade de ir em algumas visitas internacionais, congressos, por exemplo, que me marcou muito, foi em Quebec, no Canadá, um congresso que eu fui, a professora Rosilei está morando lá. Eles têm grandes linhas na cidade, tá? Uma grande metrópole como Quebec, milhões de habitantes, muito urbana, mas eles têm linhas de eletrificação, tá certo, né? De eletrificação com postes de madeira. Postes de madeira. Tenho fotos dessa viagem aí para mostrar para vocês. Então é legal, é coisa assim que a gente não imagina, né? Você vê no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, um poste de madeira de transmissão de linha elétrica, telefone, ou no centro de São Paulo. Não precisa ser nem no centro, pode ser em um bairro aí, Campo Grande, Santa Cruz, Recreio, Barra, que a gente não vê, né, linhas. Minas Gerais vê um pouco, a gente tem essas imagens de empresas de Minas, tá? Tem uma legislação sobre não poder ter, será isso que você está querendo dizer, Laila? É estranho, né? Estranho, bem estranho. Hoje tem tecnologias tão legais assim de processamento mesmo para postes, processamento e preservação da madeira, acompanhamento. Vocês sabem, só fazendo um breve parênteses, que existe alguns equipamentos que até a gente está comprando aos poucos, de ensaios não destrutivos, que são para acompanhar o comportamento de postes de madeira ou estruturas de madeira em grandes centros urbanos, principalmente fora do país. Mas é isso. Então, com essa madeira destinada a peças roliças, e aí peça roliça, já tem a resposta aqui, eu ia fazer essa pergunta, mas a gente tem aqui vários produtos à base de madeira roliça, então madeira para estacas, moirões tratados ou in natura, moirões com casca, sem casca, esticadores. Esticador, eu sempre faço esse parênteses, o que é o esticador? Quando a gente faz uma cerca de madeira, tudo de poste em roliça, de moirão, a cada 10 ou 20 postes a gente põe um poste grosso, maior, para fazer o esticamento do arame. Então aqueles postes são os esticadores. Então reparem, sempre quando eu falo isso, eu sempre reparo quando eu vejo, principalmente quando eu vou para o interior de São Paulo, cercas de madeira, tem um poste mais grosso que é o esticador. Tá? Normalmente a gente amarra o arame ali numa carretilha e estica a cerca, sendo ela de arame farpado ou arame liso. A gente tem esses postes maiores chamados de esticadores. E aí, de forma mais genérica, postes, caibros, vigas, tudo madeira roliça, peças de construção civil, construção rural, móveis em madeira roliça. Já viram móveis em madeira roliça? Então tem alguma coisa aí na área de parques e jardins, tá, Laila? A própria Conlurb tem um trabalho legal de móveis assim de madeira roliça. Já viu, Júnior? Bancos de praça, brinquedos para criança, brinquedos de áreas públicas, né? Então bastante coisa em madeira roliça, assim. Bom, objetos decorativos, acabamentos de interior. Então, nessa nossa primeira geral, assim,
do que pode ser já gerado de resíduo desde esse primeiro produto, a gente tem uns conceitos bacana acontecendo hoje. Essa máquina, acho que eu falei um pouco lá na aula de processamento, não sei se o Júnior lembra dessa aula, mas eu vou falar um pouquinho mais dela, porque ela vem bem dentro do nosso contexto da valorização do material. Então existem hoje algumas opções para o que a gente enxerga como resíduo ainda florestal na produção madeireira, na produção de florestas. Primeiro, assim, a gente tem, na grande maioria das vezes, dos plantios florestais, tá? Ou não vou pôr nem na grande maioria, eu vou falar assim, na maioria das vezes. Um plantio florestal, ele visa o quê? Quando a gente planta uma floresta. Em Júnior, Laila. Boa, Laila. Depende, né? Vamos lá. Então eu vou... Depende, né? Depende do quê? Ah, é um professor, um plantio de exóticas, nativas, espécies. Tá, então vou melhorar a pergunta. Se for um plantio de eucalipto, por exemplo. Na grande maioria das vezes, quando eu planto eucalipto, eu quero produzir o quê? Não, mas antes do papel e celulose, mais simples ainda. Quando eu planto eucalipto, eu quero produzir o quê? Madeira. Tudo bem, isso. Eu quero a madeira. Infelizmente, ou felizmente, depende também de como a gente enxerga, a floresta não produz só madeira. Ela vai produzir copa, folhas, flores, frutos, raízes, casca. Casca não é madeira, né? Tecnicamente não é madeira. Ela vai produzir tudo que a gente está mais ou menos enxergando nessa imagem aí. Não sei se está bom aí para vocês, se estão no celular ou no computador, mas é o que está aqui nesse canto inferior esquerdo dessa imagem, que são os resíduos florestais, propriamente ditos, né? Então essa máquina, ela vem dentro de um conjunto de equipamentos hoje que a gente tem embutido no seu conceito, no seu desenvolvimento, a gestão de resíduos. É uma coisa que eu curto pra caramba, e aí eu vou fazer um pouco mais de propaganda disso em relação até à disciplina de processamento lá. Porque hoje uma série de máquinas, de equipamentos florestais e equipamentos da indústria, eles têm na sua concepção, no seu projeto, no seu desenvolvimento, intrinsecamente considerados questões relacionadas aos resíduos, né? Então essa máquina é uma enfardadora florestal que aproveita esse material e gera um fardo que muito provavelmente também vai ser consumido como material de biomassa. Falei para vocês. Então, ao invés de ser deixado no campo com matéria orgânica, alguma coisa assim, ao invés de ser levado para a fábrica, vai ocupar muito espaço no caminhão, no pátio da fábrica, impurezas, etc., esse resíduo vai ser alocado dentro da floresta e essa máquina vai lá e vai gerar um fardo florestal, um fardo para aproveitamento desse material. Então, eu ia já fazer um discurso em relação ao aproveitamento, reuso ou reciclagem, mas vou esperar esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, essas máquinas estão aparecendo, ao invés de trabalhar o material, fazer um fardo, elas vão picar esses resíduos aproveitando aquela condição. Se a gente reparar a imagem anterior, ela está bem típica de floresta de clima temperado. Pode ser até uma floresta natural, tá? Com a predominância de algumas espécies nórdicas aí do hemisfério norte.
algumas píceas, espruce, algumas coníferas. Não parece floresta aqui do Brasil. Agora, esse daqui já é o típico plantio de eucalipto no nosso país, né? Madeira muito uniforme, vejam aquele plantio lá atrás, árvores com tudo exatamente o mesmo tamanho, porte, tronco e etc. E sendo destinado muito possivelmente para a indústria da celulose e papel. Parece o plantio lá da lateral da Rural. E Gilson, você perdeu o começo da aula aí, que foi bem legal, tá gravado. Mas eu falei, esse plantio que o Geilson está se referindo, Laila, é justamente a área que o Edilson da Chacovaco queria começar a consumir a madeira para matéria-prima. Na reta de Piranema, Geilson, tem toda uma história, aquele plantio. Aqueles plantios já foram muito bons. Hoje são plantios abandonados. E eles estão, se você reparar, a imensa maioria daquelas árvores são o que a gente chama de rebrota, né? São rebrotas com troncos bem fininhos, como eu falo, multicepas, né? Ou seja, multifustes, vários fustes numa mesma touceira, porque eles rebrotaram e cresceram, e fica tudo aquelas varetinhas finas, com pouca produtividade, que não daria para, por exemplo, fazer madeira serrada, ter um uso mais racional, mais financeiramente viável. Mas foi legal a analogia, tá? Então essa indústria aqui, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês estão vendo aqui, ó, que vai ser picado dessa forma? Então essas máquinas estão fazendo essa picagem de material. O que vocês estão vendo aqui, ó? Parece uns ramos. Tem um nome para isso aí, Laila, que eu usava lá do meu serviço, quando eu comecei a trabalhar com 22 anos na Votorantim. A gente chamava isso de pontalete, tá? Agora aqui eu não sei se eu consigo aumentar. Será que eu consigo aumentar? Acho que não. Não sei se melhorou aí para vocês, mas aí aqui eu perco todo o chat. Tá, mas enfim. O que é o pontalete? A gente chamava isso daí de pontalete. O pontalete é a porção do fuste da árvore acima do diâmetro mínimo comercial. Tá? O que é o diâmetro mínimo comercial? Ou aquela altura de corte? É o diâmetro mínimo que a tora que vai para a fábrica tem que ter. No nosso caso, onde eu trabalhei, era 10 centímetros. Não me engano, não sei se isso mudou, faz muito tempo isso. Mas até 10 centímetros podia ir para a fábrica. 10 centímetros para cima fica lá na floresta e é isso daí. Tá? E aí, esse material é uma tremenda biomassa também. Né? Júnior falou lá, tem os galhos gerando biomassa. Então isso está sendo picado. Na sequência dessa aula a gente vai ver várias possibilidades de uso, mas principalmente para biomassa também, tá bom? Bom, um aspecto interessante que a gente tem, deixa eu ver aqui, exploração. Aqui, será? Não tem desenho aqui. Acho que vai aparecer na próxima imagem, na próxima apresentação. Tá. Deixa eu voltar aqui só para falar. Tá, aqui. Então, uma coisa interessante que a gente genericamente pode classificar como resíduos da exploração florestal
é isso daí. São as árvores quebradas, os galhos, a casca, as folhas. Na floresta natural, floresta de espécies nativas, na maior parte das vezes, quando a gente explora também para fins madeireiros, ou melhor que explorar, a gente colhe a floresta para fins madeireiros, a gente tem também uma grande quantidade de resíduos sendo gerados como subproduto, que são isso daqui. São epífitas, bromélias, orquídeas, espécies que muitas vezes têm um apelo ornamental e que na queda das árvores a gente perde, tá? E elas podem ser aproveitadas. Na sequência dessa apresentação, acho que não vai ser mais hoje, a gente vai ver algumas imagens sobre projetos que aproveitam esses materiais de bromélias e orquídeas, tá bom? É bem interessante. Bom, ainda tratando então, né? Estamos tratando aqui do grupo madeira roliça, não se esqueçam disso. Ainda tratando de madeira roliça, mais uma vez, pouco processada, pouco trabalhada, pouco transformada, a gente tem uma situação que a gente chama de destopo. Tá? O que é o destopo? É o acerto de comprimento das toras, ainda no campo. Tá? Então isso daqui é uma imagem interessante que eu gosto de trazer para vocês. Talvez não seja muito usual mesmo, mas que é uma grua com um sabre, né? Vou tentar passar o mouse aqui para ajudar. Outro dia eu vi um cara fazer uma coisa que eu nem sabia, que é mudar aqui só para ver se eu consigo. Tá vendo? Consigo pintar de amarelo. Opa. Agora me atrapalhei todo aqui. Peraí. Só um pouquinho. Voltar onde eu estava. Pô, não conseguia mais voltar. Pintei de amarelo aí, mas não era bem isso que eu queria fazer. Só queria dar mais destaque. Tá. Assim acho que vocês estão vendo melhor. Bom, então, nessa ferramenta, nessa máquina, que tem uma grua, né? Uma grua, um sabre de motosserra para fazer o corte, a gente vai fazendo os destopos e também o que a gente chama de traçamento da madeira, né? Que seria o ajuste do comprimento. Então essa máquina, ela vai gerar nessa operação muitos resíduos, ainda no campo. Tudo bem, a árvore já foi cortada, já foi desgalhada, mas ela vai fazer o que a gente chama do traçamento de estopo, que é o ajuste do comprimento das peças, gerando muita serragem já nessa operação de corte ainda no campo e medindo essas peças de uma maneira ainda bem grosseira através de alguma ferramenta como essa que está aqui, olha, que na verdade é um gabarito. Vamos ver se vocês conseguem entender, ó, tá vendo que isso daqui é um braço metálico, né? Como é que eu chamava isso? Um fuso, uma barra metálica, enfim, que ela entra aqui nessa outra e aqui eu tenho uma certa regulagem para fazer como gabarito para essa serra. Onde que essa serra vai passar? Não sei se tá dando para ver isso. Vai passar no meio dessas duas hastes aqui. Tá dando para entender, gente? Isso, um calibrador de tamanho, um gabarito. Tá dando para entender? Olha lá, ele ajusta aqui.
Ah, esse plantio aqui eu quero cortar com 1,5 m. Esse aqui vai vir um caminhão aqui que eu preciso levar com 2 metros. Então ele, de alguma forma, ele pega essa ferramenta meio bruta, meio grosseira, acerta aqui com 2 metros. O cara que opera aquela máquina, ele vai puxar a madeira, vai medir ali dentro e vai tentar passar o sabre, olha lá, dentro dessa guarda aqui. E aí, olha, aqui na frente, né? Tem uma que está mais para frente, uma mais para trás. É um ajuste bem grosseiro, né? Mas é o suficiente, principalmente, para a operação de transporte, tá? Enfim, então esse é o destopo, tirar pequenos topos, fazer o traçamento, já gerando muita serragem. Isso é necessário mesmo para... tirar esse meu negocinho, senão não funciona. Mesmo para peças roliças pouco processadas. Aí uma imagem que eu já usei em algumas outras ocasiões, que a gente explora um pouquinho, talvez seja a final de hoje, que a Laila já precisa ir para outra aula. E a Laila, ela tem uma característica, viu, Júnior? Ela é sempre a primeira a chegar nas aulas. Por isso que se eu segurar ela aqui, eu tenho certeza que ela deixa a gente na mão aqui, né, Laila? Ela já deve estar de olho no relógio e ela gosta de chegar uns 2 minutinhos antes do professor abrir, não é, Laila? Conheço já, das outras disciplinas. Hoje ela chegou aqui, eu acabei de entrar, 5 para 1h25, ela entrou. Tá bom, Laila, eu vou ficar um pouquinho mais com o Júnior, tá? Discutir algumas coisas aí, do que a gente falou, mostrar as fotos da Chacovaco principalmente. Mas só para terminar mesmo, nesses 3 minutinhos. Então aqui também a gente tem uma imagem muito significativa nessa história toda, que a gente vai fazer uma grande ilustração de geração de resíduos, que é a imagem de uma serraria aparentemente bem organizada, do pátio de uma serraria, né? Aparentemente bem organizada, mas com aquele olhar do engenheiro florestal ou do licenciado em leque, né, Júnior? Tá valendo também. A gente olha e fala, mas tem algumas coisinhas aí que davam para ser melhoradas ainda, né? Por exemplo... Bastante coisa, professor. Bastante, né, Júnior? Então, o que você falaria aí, Júnior? O que tá para melhorar aí? Daria para organizar melhor, primeiro para conseguir uma ocupação melhor do espaço, separando elas por tamanho ou por tempo de uso que vai em meio de necessidade. Poderia pegar aquela pilha lá atrás, parece uma pilha de descarte, e separar ela também e armazenar no local mais próprio, para facilitar a logística dela e também abrir espaço para uma nova leva que está chegando. Inicialmente seria isso. Perfeito. Acho que tudo que você falou está certo. E tem mais coisa aí. Por exemplo, o pátio poderia ser asfaltado. Você falou muito bem. Classificar, não só classificar a pilha de madeira que eu vou cortar para a serraria, mas classificar os resíduos, né? Ter tudo separadinho, o que é costaneira, o que é casca, o que é tora rachada. E outra coisa que não é legal é tantos resíduos como a madeira que eu vou utilizar no processo, ter contato direto com o chão, né? Se pegar uma chuva vai sujar tudo, a gente agarra muita sílica, muita terra, areia, nesses materiais que vão, ou se for queimado numa caldeira de biomassa, ou se for levado para uma serra de desdobro, vai prejudicar muito o equipamento, tá bom? Bom, eu vou aqui encerrar só por função da Laila ter a aula dela, tá bom, Laila? Semana que vem a gente continua daqui, tá? Vou dar uma agilizada, obrigado, viu? A gente continua daqui, vou só fazer um pequeno resumo aqui pro Júnior. Se cuida, tá? Muito cuidado aí, esses dias difíceis
muito medo de tudo, se cuida bastante, vocês jovens, viu? Fiquem em casa. Valeu? Tá. Júnior! Ah, tá dando tchau para ela. Achei que você tava saindo também, Júnior. Júnior, como é que você tá? Antes da gente bater um papo aqui sobre o que a gente viu no começo, tudo bem por aí? Ô, professor, tudo bem? Eu tô enrolado com um pagode que eu tinha que tocar para a economia solidária. Eles vão fazer um evento grande